E no vídeo de agora, deixa eu trazer para vocês o treinador do Atlético Goianiense que jogou tudo no ventilador sobre o jogo, a partida deste último domingo. Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. O mesmo falou da equipe do Flamengo, falou do nosso treinador Tite e espraguejou sobre a arbitragem. O que foi que o Jair Ventura jogou no ventilador? Vou trazer para vocês tudo isso, a declaração do Jair Ventura no vídeo de agora, então já fica aqui comigo do início ao fim, beleza? Mas antes, meus amigos, vamos chegando daquele jeitão, ó, sentando o dedo no like, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, o like de vocês que ajuda muito aqui o nosso engajamento também. Então, ó, vai sentando o dedão no like. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa o sininho das notificações. Créditos, imagens, direitos autorais deste corte é lá do canal do Atlético Goianiense aqui no YouTube. E olha só o que o treinador Jair Ventura falou sobre a arbitragem, falou sobre o nosso Flamengo e também sobre o nosso treinador Tite, de tudo que aconteceu em Atlético Goianiense 1, Flamengo 2. Vamos acompanhar. Jair, Henrique da Band News FM. Depois do jogo, depois do resultado, enfim, o time saiu muito aplaudido pela torcida, sendo chamado de time de guerreiros. Como que você vê essa questão desse apoio da torcida, mesmo com esse resultado negativo na estreia do Brasileirão? Cara, porque hoje a nossa torcida está com a gente, né? Estava com a gente, está com a gente nas 15 vitórias consecutivas, no tricampeonato inédito. Nós tínhamos hoje o melhor ataque do país, não sei como é que vai ficar. E a gente consegue fazer um gol numa equipe que só tinha sofrido 2 gols, perdemos um pênalti, mais um gol mal anulado. E a nossa média era de 3 gols, né? De repente, se a arbitragem não fosse a protagonista do jogo, a gente teria mantido a média e poderíamos sair daqui mesmo com um a menos contra uma equipe que, na minha opinião, vai brigar pelo título em tudo que disputar, pela grandeza e pelo seu investimento. Então, eu também dei os parabéns para eles. Só que a gente não pode deixar o controle emocional nos atrapalhar. Porque agora a gente vai enfrentar um Botafogo fora de casa, dificílimo, e sem 3 de uma linha de 4. Então eu vou com menos 3, menos o treinador, mais 6 amarelados, mais 5 amarelados que estão pendurados. Então ele conseguiu não só atrapalhar hoje, como atrapalhar os próximos jogos e os próximos. Então espero que alguém possa rever, né? Possam ver esses lances, tenha a humildade de falar que errou, né? Porque a gente, quando erra, eu peço desculpa quando eu erro também. E eu acho que alguém tem que chegar e se pronunciar sobre o que aconteceu na primeira rodada do campeonato, onde era para ser um jogo bom, um estádio lotado, né, duas equipes buscando o jogo o tempo todo, e uma pessoa que quer ser protagonista consegue aparecer mais do que todos os atletas. Jair, queria até continuar no assunto que você tocou agora, porque queria te perguntar sobre o impacto, não só para esse jogo, mas também para o próximo, né? Como é que você se sente também, pelas suas palavras, prejudicado, não só nesse jogo, mas também contra o Botafogo numa quinta-feira? Claro, primeiro eu não posso fazer o jogo. Segundo, eu jogo com uma linha de 4 onde eu perdi 3 jogadores. Como é que eu não me sinto prejudicado? Lógico que eu tô. Qualquer equipe do mundo, você tirar de 4, 3, né? Por mais que todos a gente treina da mesma maneira, mas são menos 3. Então, lógico que a gente sente. Ele conseguiu, né, prejudicar não só hoje, o próximo jogo. Parabéns. Jair, boa noite. Apesar de tudo que aconteceu, a avaliação é de que o Atlético jogou muito bem, principalmente ali no primeiro tempo. E você falava antes do jogo que a palavra era manutenção, por tudo que o Atlético construiu nessa temporada. Dentro de campo, tecnicamente, o Atlético merecia melhor, e o que ele apresentou hoje mostra também para o Brasil que o Atlético vai brigar por coisas boas e grandes nesse Campeonato Brasileiro? Se a arbitragem não for protagonista, sim. Eu acho que a torcida, a gente fala, a torcida não entende futebol, isso é maior mentira. Lógico que a torcida entende, e viu uma equipe organizada, viu uma equipe que buscou o jogo, viu um jogo muito parelho com uma das melhores equipes do país, e principalmente com um a menos.
Tanto que nós tivemos as melhores chances, ficou 15-11 em finalização, sendo que no gol foram 4-2, né? 4-2, a gente chutou mais, teve mais chances, um pênalti perdido, que vale lembrar que não conta na trave, não conta como finalização, que seria mais uma. Então, com certeza, a gente... É uma pena que aconteça isso logo na primeira rodada, mas a gente cresce. Acho que todo mundo estava esperando como a equipe do Atlético ia se portar diante da Série A, né? Que muita gente brincava, que a gente, no Campeonato Goiano, as 15 é fácil, não sei o quê. Eu acho que agora que a gente mostrou um cartão pro cenário nacional, né, como um todo, não só goiano. E que, com certeza, se nós mantivermos a performance de hoje, a entrega, a garra, a dedicação, lutar mesmo com a menos, com fortes equipes como foi hoje, nós temos tudo para fazer um grande. Né? De repente, se a gente não encontrar o André pela frente, ele estragar tudo novamente. Jair, boa noite. Prazer voltar a falar contigo. Você mencionou a pujança do Flamengo. Você acredita que vai disputar os títulos, né? Quem? Você mencionou a pujança do Flamengo, né? A grandeza do Flamengo. E o técnico Tite também enalteceu o seu trabalho, principalmente no sentido de amarrar a equipe. O Flamengo talvez seja uma das equipes de maior volume de jogo do futebol brasileiro, e talvez esse tenha sido o jogo em que o Flamengo menos criou em 2024. Né? O Flamengo chegou aos seus gols em jogada de bola parada, uma cobrança de falta, uma cobrança de pênalti. Como é que foi o seu trabalho no estudo para conseguir tentar anular esse Flamengo? Cara, não foi esse o trabalho. Na verdade, antes de iniciar o jogo, o Flamengo tinha a melhor defesa e nós o melhor ataque da competição. Então, em nenhum momento a gente tentou anular o Flamengo, a gente tentou implementar o nosso jogo, né? Então, acho que todo mundo viu que a nossa torcida ficou feliz, mas quando você fica com um a menos, muda todo o cenário do jogo, né? Ainda no primeiro tempo, com um a menos, muda o cenário, então foi isso que aconteceu. Como é que você vai marcar individual, como é que você vai marcar alto, se você está sempre em inferioridade. Então, isso é uma leitura do jogo. De acordo com o que aconteceu a leitura, a gente teve que mudar a estratégia, mas em nenhum momento a nossa estratégia foi amarrar o Flamengo, não, e sim implementar o nosso jogo, jogo esse que até esse jogo nós tínhamos o melhor ataque do país. Jair, Rafael Bessa, para você como filho, é normal trabalhar ali diante do Jair, furacão da Copa de 70, mas para nós foi uma grande novidade, um dos grandes eventos foi ter o Jair aqui no estádio, e fomos tentar conversar com ele. E ele falou, em respeito à minha história, eu não vou falar porque eu vou desabafar demais em relação à arbitragem. Como foi ser expulso diante do seu pai, se sentindo injustiçado ali? Rapaz, é difícil, né? Mais uma situação aí. Parabéns, André. Muito legal o que você fez. Né? A gente traz o furacão da Copa para assistir o jogo. E ele consegue, né, me tirar. Mas isso passa a ser secundário. O importante hoje era a gente estar junto com meus atletas ali para tentar a vitória. E mesmo assim a vitória bateu na trave literalmente, né? Com o pênalti do Shailon, de repente sem sair na frente. O impedimento do Maguinho, já vi aí do Emiliano, já vi aí as linhas traçadas. Uma coisa que a gente não entendeu na transmissão também. Só passou no telão o lance que foi o lance do Maguinho com o Bruno. Por que os nossos lances não passaram? Qual é o critério disso, né? Por que a falta do Haldney é para amarelo e a falta do Pulgar por trás não é para amarelo? Aí a gente fica nervoso, a gente fala palavrão. Se não puder falar palavrão, todo palavrão que as pessoas dentro do futebol falaram e foram expulsos, não vai sobrar ninguém dentro do campo. Em nenhum momento eu ofendi a arbitragem, em nenhum momento eu chamei ninguém de nada, eu falei um palavrão assim, porque eu achei que era falta, tanto que o Tite fala, né? O Tite chega e fala para ele, falta de critério, você vai estragar o jogo. E ele conseguiu estragar o jogo. André Luiz, acho que é o nome dele. Ele apitou nosso jogo contra o Real Brasília, lá onde nós vencemos, e ele conseguiu a mesma coisa que hoje, ser o protagonista do jogo. Eu acho que quando a gente se prepara para enfrentar uma das melhores equipes do futebol brasileiro, onde você tem Rascaeta, Pedro, o André consegue ser mais protagonista do que eles, né? Do que o Shailon do nosso lado e o Luiz. Parabéns, ele conseguiu, né? Deu uma olhadinha rapidinho no celular ali, só se fala nele. Eu completei hoje 303 jogos na carreira, é a minha segunda expulsão, ele está de parabéns. Então vê que é uma situação que não é recorrente na minha carreira, né? E ele hoje foi o principal responsável do jogo, essa é a grande verdade. E porque se eu for falar de futebol como eu vou falar agora, a equipe fez um bom jogo. No primeiro tempo eles tiveram 2 chutes fora da área com o Cebolinha,
e a gente teve uma chance clara com o Emiliano, que o Rossi fez uma belíssima defesa, né? Aí ele começou, né? Me expulsou mais um, expulsou outro, ele amarelou 4 nossos e 3 vermelhos, né? Então, difícil, mas espero que ele possa nunca mais apitar jogos nossos, espero que ele possa ir para reciclagem para que ele possa rever. Nada contra árbitros novos, eu me tornei treinador novo em 2016 e tinha muita coisa a evoluir, mas um dia que ele tiver mais humildade e deixar o protagonista do jogo para Shailon, Rascaeta, Luiz e Pedro, por exemplo, sem falar os demais, ele possa melhorar como um árbitro. Então é isso que eu tenho para falar do jogo, né? Uma pena, depois que eu fui expulso, fiquei escutando, vendo a TV, acho que foi a Ana Thaís que falou, uma pena, já na primeira rodada a gente ter isso. Eu tive a gente teve uma aula de arbitragem, né, com os capitães e todos os treinadores, e depois foram lá presencialmente falar com a gente para isso. Então a gente pede tempo, fala, e não sei o quê, e a gente continua tudo na mesma, ou pior, né? Acho que foi uma das piores que eu já vi nesses 303 jogos. Tanto que eu nunca vi o treinador adversário defender o seu próprio, o outro treinador, né? Que o treinador quer vencer, ele vai ver mais o lance do Pulga. Ele faz uma falta por trás no Luiz, era cartão, como ele achou que o do Raul, né? Aí começa a falta de critério. Aí vai o treinador falar e já toma um vermelho, não podia primeiro advertir, falar, enfim. Então já foi. Queria dar os parabéns para a minha equipe, que mesmo com a menos a gente teve a chance ali do pênalti de estar passando na frente. O gol, né? Aí eu vou começar a falar dos lances. O gol, a linha até agora não dá para entender. Eu acho que não foi impedimento. Mais um gol anulado. E o lance do Mago, o Mago ganha na cabeça, o braço encosta no Bruno, mas nem todo toque dentro da área é pênalti. Então, parabéns, André Luiz é o nome dele. Parabéns, André. Vou ser bem sincero com vocês, cara. Vou ser muito sincero com vocês. Vocês viram aí o Jair Ventura elogiando o Flamengo, né? A grandeza do Flamengo, o elenco que o Flamengo tem, os jogadores craques que tem o Mengão, né? Falou da postura do treinador Tite e foi para cima da arbitragem. E uma coisa é certa, ele foi para cima da arbitragem com toda a razão. Com toda a razão. Ah, mas Almeida tá defendendo que o Atlético Goianiense não era para ter perdido o jogo? Não tô defendendo isso. Mas a arbitragem foi muito ruim nesta partida. Foi péssima nesta partida. Não pelos erros contra o Atlético Goianiense, que para mim foram erros que para mim não interferiu no resultado. Para deixar bem claro aqui, não interferiu no resultado. Tipo, a expulsão do Jair Ventura não interferiu no resultado, onde até o próprio treinador Tite não gostou, foi para cima do quarto árbitro, ali do delegado também do jogo, dizendo que era uma sacanagem, não era para ter expulsado o Jair Ventura. Mas a falta em cima do Pedro, ali foi falta, onde saiu o gol do De La Cruz. A falta foi clara, só que para mim não era para cartão vermelho, era no mínimo para cartão amarelo. Só que a falta aconteceu, o gol foi legítimo de falta. Só que a expulsão para mim que não deveria ter acontecido, isso não mudou em nada. Ah, mas Almeida, o Flamengo ficou com 1 a mais. Pois é, mas não adiantou nada, que o Flamengo não jogou nada depois que estava com 1 a mais. Esse é o Flamengo, quando tem uma vantagem de 1 homem a mais, parece que para de jogar futebol. O pênalti em cima do Bruno Henrique. O cara colocou em risco, ele se arriscou. Abriu o braço, deu a cotovelada, pênalti. Cortou o lábio do Bruno Henrique, a garapa desceu, o melado desceu, e é pênalti. Agora, se é para expulsão ou não, aí eu também já não sei. Aí eu também já não sei se era para expulsão. Mas que aconteceu o pênalti, sim. Aconteceu o pênalti. Ah, mas Almeida, o árbitro só errou contra o Atlético Goianiense? Não, errou também contra o Flamengo. Naquela jogada onde o jogador do Atlético Goianiense dá um pisão
vai com a sola do pé na cara do jogador do Flamengo, se eu não me engano foi no Ayrton Lucas, se eu tiver errado me corrijam aí nos comentários, na cara do jogador do Flamengo. Era pra expulsão. Era pra expulsão e o juiz não expulsou. O VAR não chamou o árbitro. No lance, quando o Arão jogava no Flamengo, ele deu uma entrada parecida com essa, só que foi no peito de um jogador adversário. Foi expulso na hora. E aí o jogador do Flamengo toma um chute na cara e o jogador adversário não é expulso. Que critério é esse da arbitragem? Então, quando o Jair Ventura vem em sua coletiva espraguejar, reclamar, ele não está errado, porque esse árbitro foi péssimo para ambos os lados. Esse árbitro foi ruim demais. Foi muito mal, sem clubismo nenhum, sem nenhum tipo de clubismo aqui. Porque o Flamengo, pelo elenco que tem, o Flamengo não precisa de ajuda de arbitragem. Como um outro time aí, daqui de São Paulo, sempre tem as suas ajudas de arbitragem. Mas ninguém fala nada. Todo mundo fica calado, né? Todo mundo coloca uma venda nos olhos, principalmente a imprensa daqui de São Paulo. Mas quando é o Flamengo envolvido, meu Deus do céu, o mundo acaba. O mundo desmorona. Ah, mas sabe por quê? Porque o Flamengo dá audiência, o Flamengo dá like, o Flamengo dá visualizações. Aí os caras vão lá e falam do Flamengo. Mas do clube daqui de São Paulo, aquele clube verde, ninguém fala nada, quando mesmo é ajudado em todas as partidas pela arbitragem. Aí, ó, né? Mas enfim, comenta embaixo, deixa a opinião de vocês pro que foi mais este vídeo, o que vocês acharam aí da fala do Jair Ventura, treinador do Atlético Goianiense. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!